A graça e a paz do Senhor, meu irmão. Sou Mário Franco, líder de célula, e estou aqui gravando esse vídeo para dar o estudo completo da célula, né, para aquele que se interessar em ver todo o estudo, né? Esse estudo é a mesma pregação que foi feita dia 21, até criei uma colinha aqui para você acompanhar também comigo alguns tópicos, tá bom? Então, olha só, um renovo de esperança, né? O homem foi criado para ser livre. Então, quando a gente vai lendo o livro de Gênesis, a gente percebe algumas verdades espirituais que são muito interessantes. E a primeira delas é que Deus ele criou o homem para ser livre. E nessa liberdade ele sempre deu a opção de, sendo livre, escolher andar com Deus ou não. Deus sempre mostrou o caminho e deixou que o homem escolhesse que caminho ele quer seguir. Antes de começar o estudo, quero explicar para você algo assim, ó. Quando Deus deu a terra de Canaã para os seus filhos, né, que eles saíram ali do Egito, passaram pelo deserto e entraram na terra de Canaã. Deus deu terra para todo mundo. Então todos poderiam trabalhar, prosperar, cuidar das suas famílias, serem ricos, do jeito que eles quisessem. Mas nem todos prosperaram. E aí o que aconteceu? Alguns chegavam a falir, não tendo sequer o que comer. Qual seria a solução? A solução seria a pessoa vender tudo o que tem e trabalhar para os outros, ir para uma outra terra, né? Alguma coisa assim. Então Deus estabeleceu alguns critérios para quem entrasse em falência. Que ele se entregasse ao seu vizinho, né, seu irmão ali da mesma tribo, para que trabalhasse como escravo. Então assim ele não necessariamente já não iria passar fome, e ele também tinha a possibilidade de retomar suas terras, né? Então aquele homem trabalharia ali para o seu vizinho, né, como escravo, mas ele não poderia ser tratado necessariamente como escravo. Por quê? Porque um escravo estrangeiro seria escravo para a vida inteira. Um irmão escravo não. Ele simplesmente não seria a mesma coisa que o dono, porque senão não faria sentido, mas ele também não seria tratado como um qualquer. E com a possibilidade de ele retomar tudo o que tem. E chegaria o tempo, né, que é chamado do ano do jubileu, onde todos os escravos ali, aqueles que faliram, se entregaram como escravos para os seus irmãos, eles voltariam para a sua terra e seriam livres, né? Eles já não teriam mais dívidas e teriam ali as condições de voltar a trabalhar. Só que ele podia chegar solteiro, e aí se ele casasse, e o casamento que ele tem é com alguém enquanto ele era escravo, então ele tinha que sair sozinho. E aí ele não poderia levar a esposa, ele teria que comprar, né, a alforria da esposa também. Mas existiam aqueles que queriam ficar, que para eles era melhor ser escravo na casa do seu irmão, né, da mesma tribo ali, do que necessariamente voltar a viver sozinho. Então ele ia lá e fazia um furo na orelha, então ele se tornava um escravo de orelha furada, um servo, né? A gente vai chamar de servo, a mesma conotação ali. Então ele se tornava um servo de orelha furada. O que era isso? Ele queria dizer: eu amo tanto o meu Senhor, a vida aqui é tão melhor, ele me proporciona uma vida muito melhor do que se eu viver sozinho. Então ele furava a orelha e aí ele abria mão de ter ali a sua liberdade, certo? Então, Canaã foi distribuída desse jeito, a forma de lidar com a dívida era essa, e aí ele se sentia muito abençoado porque ele podia continuar vivendo. Então não existia duas coisas que não existiram em Israel, né? Primeiro, analfabetismo, ou seja, um índice muito baixo, né? Até que tinha, mas era muito baixo. E a outra coisa eram pessoas passando fome, nesse período aí, onde as pessoas seguiam essa orientação certinho, né? Então não existiam pessoas passando fome, certo? Você não vai ver muito essa situação aí. Eu tenho uma pergunta para você, né? Quais são os benefícios de escolher Deus como o seu Deus? Você precisa pensar sobre isso, né? Porque o homem escolhe errado desde o início.
Deus colocou duas árvores no jardim, uma do fruto do bem e do mal e outra que era o fruto da árvore da vida. E o homem escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o motivo que levou ele a comer é simplesmente a dúvida. Olha o que é interessante aqui, ó. A escolha errada levou ao pecado, né? O que ele quer dizer, ó? A estratégia do diabo, ela nunca muda. Ela sempre vem acompanhada de dúvida. Dúvida, acusação, condenação, frustração, né? Peso. Mas tem três coisas principais que o mal trabalha para derrubar alguém que é fiel. São três coisas. Quando ele consegue atingir essas três coisas, geralmente mesmo uma pessoa que tem comunhão com Deus pode vir a cair. A dúvida da bondade de Deus, a dúvida sobre a santidade de Deus, a dúvida sobre o caráter de Deus. Então, e essa estratégia não muda, sempre a dúvida é: será que Deus é santo mesmo? Será que Deus é bom mesmo? Será que Deus é correto mesmo, é de bom caráter? Então, a serpente ela só fez uma coisa, ela fez com que o homem duvidasse, ela levou o homem a duvidar daquilo que Deus havia dito. Ele contesta, a serpente contesta as afirmações de Deus, e o homem ele começa a duvidar. De fato, eu não sei, né, se é bem assim. Então ele começou a duvidar. Duvide do seu líder em uma dessas áreas, duvide de qualquer líder, de qualquer área, e sua liderança está morta para você, seus líderes, né? Quando você começa a achar que não é liderado por pessoas que sejam que buscam santidade, né, que sejam santas, que tenham bondade e tenham caráter. Duvide do seu cônjuge em uma dessas três áreas e você também terá um casamento morto. Duvide da palavra de Deus e sua fé estará morta. Então isso é um fato. A que isso nos leva, né? Isso nos leva à independência de Deus. Nós temos uma tendência de buscar sermos independentes de Deus, ou seja, não dependermos dele, né? Então, uma coisa interessante que ele traz aqui no estudo é assim: quando Caim foge da presença de Deus, porque ele matou Abel, ele faz o que lhe é próprio, ele constrói uma cidade. Cidade tem duas características, né? Duas finalidades, né? Proteção e glória. Você vai ver que as cidades se tornaram fortificadas ao longo do tempo. As cidades começaram a ter muros, portões, guardas, sentinelas, torres, homens armados. Por quê? A ideia da cidade é proteger os cidadãos que estão dentro daquela cidade. Só que elas começaram também a ser muito grandes, ricas, gloriosas. Então, a segunda finalidade de uma cidade nesse contexto é a glória. Você vai ver que Abraão, por exemplo, abriu mão de viver nas cidades. E Paulo chega a dizer assim, olha, ele aguardava a revelação da cidade celestial, né? Então, isso foi Caim. Lameque teve duas mulheres, né? O propósito é o egoísmo. Nesse tempo, por causa de proteção, glória, egoísmo, por causa de tudo, eles começaram a fabricar armas, ou seja, começaram a ser violentos, né? Mataram uns aos outros, né? Então, por que Caim fez isso? Porque ele estava longe da presença de Deus. Quando a gente está longe da presença de Deus, a gente se ocupa com coisas naturais. A gente se ocupa com aquilo que é próprio da nossa natureza naquele momento. Então, por exemplo, o Apocalipse 22:11, ele fala sobre isso, né? Vou compartilhar aqui para você ver esse versículo. Apocalipse 22:11, né? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, uma pessoa santa não quer dizer que ela é perfeita, quer dizer que ela busca a santidade em Deus, que é perfeito e é santo e é justo, e ele continua a justificar-se, entende? Ele é separado para Deus, e aí ele continua a santificar-se, certo? Então, o homem natural vive de acordo com o lhe próprio, ou seja, de acordo com a sua natureza, de acordo com o mundo espiritual. Está lá em 1 Coríntios 2, 14 e 15, e aí continua, né, no capítulo 3, 1 e 2.
falando sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Então, o homem natural, ele vive de acordo com o que lhe é próprio, o homem carnal de acordo com a sua carnalidade, o homem espiritual de acordo com a sua espiritualidade, certo? Então, o homem se aprofundou no pecado até o fim. E esse é o motivo de nós não podermos ver o mundo como exemplo de sucesso absoluto, certo? Então, se você buscar, e muita gente tem feito isso, de buscar o sucesso no mundo, né? Falar assim, eu vou ser muito grande nisso, naquilo e tal. O capítulo 4 de Gênesis, ele fala sobre isso, né? Os homens construíram muitas coisas, instrumentos musicais, construíram cidades, fizeram muitas grandes coisas, né? E culminou ali com a Torre de Babel, né? Onde tem a confusão de línguas, eles acabam sendo dispersos pela terra, né? Por quê? Porque a ideia de quem busca sucesso nas coisas naturais é tornar o seu nome, né? Eu sei que um dia eu vou morrer, então eu quero colocar meu nome nas alturas, né? Eu quero que as pessoas olhem para um monumento e lembrem de mim, né? Qualquer coincidência aí com os grandes imperadores do passado, né? Generais de guerra, comandantes, reis, que faziam suas estátuas, quadros, né? Queriam divulgar a glória do seu reino, né? Claro que a vontade deles é que esse reino perdurasse eternamente. Então, o fruto da independência de Deus é se aprofundar no pecado. Por quê? Nós temos o nosso espírito, alma e corpo. O espírito, ele busca das coisas espirituais. Um espírito que não... Uma pessoa que não alimenta o seu espírito, ela vive sedenta, né? E aí ela acaba se tornando uma pessoa sem vida. E é uma pessoa que alimenta o seu espírito, ela se torna uma pessoa cheia da presença de Deus, né? E só que quando a pessoa se afasta de Deus, ela se torna uma pessoa muito ligada à sua carne, às coisas naturais. E aí a Bíblia diz, né, Tiago 4,6, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando ele está falando humilde aqui, não é de acordo com a nossa percepção de humildade, mas ele está falando daquela pessoa que investe no espírito e não na carne. E quem é o soberbo? A pessoa que investe na carne e não no espírito. Essa é a antagonia entre eles, né? Alguns dizem assim, igreja é para pessoas fracas, e isso é fato. Uma pessoa que sabe da sua fraqueza. Por quê? Todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós somos fracos espiritualmente. Sem Deus estamos até mortos espiritualmente. Então, quando a gente entende que é fraco, a gente corre para Deus. Ele é a nossa força. Então, de fato, a igreja é para os fracos. Foram os fracos que entraram na arca, foram os fracos que procuraram a Deus, foram os homens fracos que procuraram força em Deus. Quando a pessoa usa da sua força própria, ele não precisa buscar força em Deus, né? Ele acha que ele mesmo dá conta de tudo. Então, dentro da mesma história que eu contei aqui sobre Caim e Abel, existe um renovo de esperança, né? Gênesis 4, 25 e 26 fala assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher e lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o que ele está falando aqui? Que Eva teve um renovo, né, em meio ao caos. Hein? Imagina a dor de uma família onde um filho mata o outro. Onde um filho ataca o outro e não é por causa de um motivo lúdico, né? Não é por causa para defender alguém, nada disso. Simplesmente por inveja. Simplesmente porque um tem uma atitude melhor do que a do outro. Então, esse outro vai lá e mata o né? E aí, imagina a dor nessa família, né? E os pais sofrem com isso, né? Imagina os irmãos ali. E aí, Abel morre e fica a tristeza, né? Mas depois de tudo isso, nasce um menino chamado Sete. E esse vem como um consolo, né? Então,
Por que 7 é um renovo, né? Através de 7 começou-se a invocar o nome do Senhor naquela geração, né? Então, aquilo que era uma geração cheia de ego, buscando proteção, buscando coisas para si, nasce, né, invocação ao Senhor. Então, olha só, 2 Timóteo 4,8, eu vou colocar aqui também para você, ó. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, a justiça é a justiça de Deus. Então, aqui a 10ª geração é Noé, aquele que achou graça diante do Senhor. Gênesis diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, 7 invoca o nome de Deus, Enoque se torna íntimo de Deus a ponto de ser arrebatado, e Noé acha graça diante do Senhor. O que é achar graça, né? O favor. Esse mesmo favor que está em Cristo, né? Que nós temos hoje. Então, é esse o favor. Então, esses 3 números representam algo completo, ó. Segundo Crônicas 16:9. O que é algo completo aqui, ó? Diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras entre ti. Ou seja, todas as pessoas que existem no mundo são vasculhadas, né? São observadas. Imagine assim, ó, isso é interessante de você pensar, né? Imagine assim, que existe uma equipe de gravação de um reality show que te acompanha 24 horas por dia, todos os dias, todos os horários, gravando e anotando tudo que você faz. É assim. A nossa vida ela é totalmente descoberta ao mundo espiritual, né? A única coisa que é reservada somente a Deus são os nossos pensamentos. Mas todo o restante, tudo que você faz, tudo que você diz, por onde você anda, com quem você conversa, tudo isso é gravado, tudo isso é totalmente descoberto diante do mundo espiritual. Então Deus ele vasculha toda a terra e buscando pessoas que o coração é totalmente dele. Então não é o que eu faço simplesmente, mas a intenção do que eu faço, com que coração eu faço, com que intenção eu faço, com que frequência eu faço. Então isso tudo é plano de Deus, né? Ele busca pessoas que fazem dessa forma. Então ele tem gente que pergunta assim, por que Caim matou Abel, sendo que os dois ofereceram para Deus? Porque se for olhar o oferecimento em si, não teria motivo de Deus aceitar o sacrifício de um e não aceitar do outro. Mas Deus não está olhando aquele momento que você vai ali e faz algo. Ele está olhando todo o momento, toda a sua vida, todos os seus pensamentos envolvidos naquela ação. Tudo que envolve a sua vida está ali. E a pergunta é, Deus não se agradou simplesmente da oferta de Caim, ele também não se agradava do jeito que Caim levava a vida. Ele sabia o que estava no coração de Caim. Tanto é que antes dele matar Abel, Deus fala com ele, fala, por que te iraste, né? Por que você está irado? Ele fala, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então, Deus está avisando para Caim que existe a presença do pecado ali por causa da maneira dele viver. Entende? Não é por causa da oferta, é por causa da maneira dele viver. Caim não dá atenção. Ele fica com ódio, né? Sua raiva é maior do que a sua razão. E ele chama o irmão dele, vai ao campo, mata o irmão dele. E aí, quando Deus pergunta ainda para ele, porque Deus vai lá e conversa com ele antes. Fala, olha, eu sei o que está no seu coração. Ou seja, é uma oportunidade de Caim ir lá e conversar com Deus, e se derramar diante de Deus, e se entregar para Deus. Ele resolve o caminho contrário. E ele vai lá e mata o irmão. E depois dele matar, Deus dá a oportunidade dele confessar o assassinato. Gênesis 4:9. Ele diz assim, onde está o teu irmão? E ele responde até o texto escrito
dá a impressão de que foi uma resposta bem rebelde, né? Bem grosseira, né? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso sou eu que tenho que dar conta da vida do meu irmão? Ou seja, ele podia dizer, olha Deus, eu fiquei com inveja, fui lá e matei ele. Deus, que é perdoador, poderia sim ter perdoado, né? Daquilo que conhecemos de Deus, acredito que sim, mas não, ele resolve esconder. Ele fala, olha, Deus fala para ele, o sangue da vida do seu irmão clama a mim desde a terra. O que você fez? Então, por que você derramou o sangue dele, o seu sangue também será derramado. Então, e aí tem toda a história que se desenrola, leia lá, são os primeiros 4 capítulos da Bíblia, né? Gênesis 1, 2, 3 e 4. A história de Abel, de Caim e Abel está ali no capítulo 4, tá bom? Conclusão, ao filho de Adão, que Caim matou, significa fôlego, enquanto que Sete quer dizer compensação. O primeiro homem era um fôlego, mas o segundo homem é Cristo. É a compensação do primeiro homem caído. Então hoje nós podemos depender de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, por causa do segundo Adão, que é Cristo. E aí eu te pergunto, como você faz para caminhar na dependência de Deus? Então eu espero que esse estudo hoje possa te abençoar, né? Que você possa se entregar a Deus, que você possa ter a mesma atitude dos homens de Deus na Bíblia e se entregar a Deus. Se você a gente tem mudança quando a gente desperta a consciência, né? Eu espero que você seja consciente para essa necessidade que você tem de Deus, de que você é observado no céu o tempo inteiro, né? E que você possa, de fato, ser uma pessoa diferente, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.